Boa noite, galera. Eu aqui mais uma vez. E hoje a gente vai falar sobre a lista 3. Então, vai ser agora a parte do dia 3, né? Os exercícios que foram resolvidos ali no dia 3. E eu escolhi também, novamente, mais 3 exercícios para poder passar para vocês. E vamos começar com esse daqui, que é basicamente um exercício interessante, né? Porque com comida, eu achei alguns exercícios com comida nessa lista bem interessantes. Então, trouxe alguns para vocês dessa vez. E o que vamos fazer, né? Uma pessoa ela coloca algumas maçãs no congelador, a menos 15 graus Celsius, para os convidados que estão chegando, né? Essas maçãs elas estão uma temperatura uniforme de 25 graus Celsius e o coeficiente de transferência de calor da superfície é de 8 watts por metro quadrado Kelvin. Aí tá, se a gente tratar essas maçãs como esferas de 9 centímetros de diâmetro e considerar essas propriedades aqui delas, a gente vai determinar a temperatura no centro e na superfície dessas maçãs, é o que ele quer que a gente faça. Além disso, ele também quer que a gente determine a quantidade de calor transferido a partir de cada maçã. Ele pede para a gente resolver esse problema por meio, usando o método de aproximação de um termo, não os gráficos de Heisler. Então, basicamente, ele dá essas informações aqui e que a gente ache a temperatura no centro e na superfície das maçãs após uma hora e a quantidade de calor transferido, né, a partir de cada maçã. Vamos lá. Calculando o número de BO. Por que a gente precisa saber o número de BO também? Além de a gente usar ele calcular ele aqui para poder analisar algumas coisas, ele é muito importante para poder saber se o método de um termo é aplicável. Então, basicamente, como é que a gente sabe isso? Se ele for maior do que 0,1 e menor do que 100, o método de um termo é aplicável. Então, se você olhar aqui, ó, o método de um termo está sendo aplicado por quê? Ele é 0,161. Está bem no limitezinho daqui de baixo, mas ele é maior do que 0,1. Então, está podendo utilizar o método de um termo só. Se a gente fosse usar o sistema de aglomerado, por exemplo, não ia funcionar, porque aí, para ser sistema de aglomerado, ele tem que ser menor do que 0,1. Não é o caso aqui. Então, vamos lá. Com base nesse número aqui de BO, a gente precisa dele também para quê? Para a gente poder pegar a tabela 4.2 e fazer uma interpolaçãozinha para poder achar essa lambda aqui e esse Azinho aqui também. Por que a gente vai precisar disso agora? Porque a gente vai poder calcular novamente uma equação de Fourier aqui. Então, o que a gente faz? Substitui. Esses valores ele já tinha dado pra gente. Tá aqui esse alfa tá aqui e tudo mais. Ele já deu esses valores pra gente. Então, a gente pode substituir. E a gente acha esse número de Fourier aqui de 0,231. Por que esse número é importante também? Bom, porque a gente vai calcular agora a temperatura no centro da maçã. E para a gente poder calcular isso, a gente vai precisar desses elementos aqui, ó. Olha aqui, ó. O lambda de novo, o número que a gente acabou de achar, e o Azinho também que a gente achou lá na tabela. Então vamos lá, a gente substitui, né? Como é no centro da maçã, a gente pode considerar que o raio é igual a zero. Então a gente vai lá, não, a gente não pode considerar não, o raio é igual a zero. Então a gente vai lá e faz essas equaçãozinha aqui, substitui. E a gente vai ter, né, que a temperatura no meio está lá para 15 graus, soma aqui a temperatura da maçã lá com o negócio, dá 40 graus. Então a gente pode fazer essas substituições aqui, né, substituir aqui os valores também. Esse aqui já é o valor da exponencial com os termos substituídos. E a gente descobre, né, que a temperatura no centro da maçã, quando a gente está olhando lá, né, para o raio igual a zero, é 14,91 graus Celsius. Top. Mas a temperatura na superfície? Bom, a temperatura na superfície é quando o raio for igual a R0. Então a gente substitui novamente aqui e faz o cálculo de novo para poder ter a avaliação bonitinha. Só que nesse caso aqui, a gente tem que considerar aqui um seno, porque a gente vai considerar lá a superfície da esfera, que no caso é a maçã. E a gente pode fazer a substituição também, rapidinho, e a gente descobre que a temperatura na superfície da maçã é 5,16 graus Celsius. Que a gente conseguiu, né, nessa equação daqui de cima. Aí tá, a gente também para poder descobrir, né, aquela taxa que ele pediu pra gente. Eu esqueci de colocar aqui que isso daqui já é a letra... Porque não tem letra bem, não tem muita letra nesse, né? Mas isso aqui seria tipo uma letra B. Mas vamos lá. Ele quer também, né, aquela taxa de transferência de calor da maçã, né, que ele pede. O que ele falou aqui. Quantidade de calor transferida a partir de cada maçã, isso. Então a gente vai lá e calcula. Porque a gente vai precisar de saber a massa. Como é que a gente consegue descobrir a massa? Ele deu pra gente a massa específica. Nesse dadozinho aqui, né? Então tá aqui, ó. E aí, se a gente quer achar a massa, a gente vai precisar do quê? Do volume. Como é que a gente acha o volume de uma esfera? 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Então a gente faz esse volumezinho, a gente descobre que o volume dessa esfera é 3,82 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. E aí a gente consegue usar isso, né, densidade mais volume, para poder achar a nossa massa. Corta metro cúbico com metro cúbico e achou o quilograma aqui. Aí a gente consegue calcular a taxa máxima, né? Então a gente vai lá e substitui as variáveis que a gente já tem e calcula aqui que essa taxa máxima vai ser 48,864 kJ. Só que a taxa real que a gente quer é essa daqui. Tem algumas funções aqui um pouco mais complicadas também que
que a gente vai precisar usar, mas ele já deu todas as informações pra gente. Então a gente consegue descobrir que essa taxa que ele pede de quantidade de calor transferido a partir de cada maçã, não é a máxima, né, é de cada maçã, é essa taxa aqui, de 29,161 kJ. Então, basicamente, a gente conseguiu achar aqui o que ele pediu, né, da maçã. Beleza. Novamente a imagem está meio ruim, peço desculpas, mas essa aqui é uma questão um pouco mais teórica e bem mais rapidinha também, um pouco mais fácil. Também é sobre comida, né? Eu falei que tinha algumas questões legais sobre comida que eu queria trazer. E vamos lá. Considere uma batata assada quente no prato. A temperatura da batata diminui em 4 graus durante o primeiro minuto. A queda de temperatura durante o segundo minuto vai ser inferior, igual ou superior a 4 graus Celsius. Por quê? Então tá. Basicamente é o seguinte. A queda de temperatura ela vai ser menor. Por quê? No segundo minuto, vai ser menor no segundo minuto, né? Porque a taxa de resfriamento segue a lei de resfriamento de Newton. Então, basicamente, essa lei vai estar aqui embaixo, que essa taxa de resfriamento ela é proporcional à temperatura da batata menos a temperatura do ambiente. Esse símbolo aqui significa proporcional, né? Está escrito aqui. Então tá. Se a diferença de temperatura entre a batata e o ambiente diminui com o tempo, porque está diminuindo, né? 4 graus Celsius por minuto ali, né? Então diminuiu 4 graus Celsius. Então, tipo, a diferença de temperatura entre a batata e o ambiente vai ficar cada vez menor, né? Porque elas vão entrar em equilíbrio termodinâmico. Então, essa taxa de perda de calor também vai diminuir, porque quanto menor for a diferença de temperatura aqui, ó, menor vai ser a taxa de calor. Então, assim, a temperatura vai diminuir mais lentamente no segundo minuto. Porque, segundo a lei de resfriamento de Newton, elas são coisas proporcionais e isso daqui vai começar a diminuir para poder entrar em equilíbrio térmico. Então, como eu falei, é uma questão mais teórica, mais rapidinha. Basicamente é isso, vai ser menor no segundo minuto. Tá, essa questão é uma questão muito legal, eu quis trazer ela porque eu resolvi ela em sala. E ela é uma questão também que avalia circuito resistivo. E também não queria trazer mais uma questão de comida para vocês, né? Deixar um negócio um pouquinho sério, pelo menos no final. Então eu trouxe essa questão aqui. Essa questão basicamente é o quê? Ele tem um vapor que está passando por esse tubo. E esse tubo ele está ligado com dois flanges. Com esse flangezinho aqui. E ele passa algumas informações aqui pra gente, né? Condição ao redor do tubo, não sei o que, tudo mais. E ele pergunta a temperatura da superfície interna do tubo. Está falando aqui que é mantida a 150 graus. E a gente determina a temperatura na base do flange, esse negócio aqui, né? E a taxa de perda de calor através do flange. Quanto de calor que esse flange aqui está perdendo para o ambiente. Aí tá. A primeira questão que ela é uma questão bem mais teóricazinha também. Por que acontece? Ficou meio cortado aqui, mas tudo bem. A base do flange, ela está em contato direto com a superfície do tubo, que é mantida a 150 graus. Então aquele tubo está sempre a 150 graus e o flange já está em contato com ele há muito tempo. Isso quer dizer que vai acontecer o quê? Equilíbrio termodinâmico. Como não há resistência térmica entre a parede e a base considerada, a gente pode dizer que a temperatura da base é 150 graus Celsius, igual à temperatura externa do tubo. Bem tranquilo, bem fácil de explicar. Agora vamos complicar um pouquinho as coisas, né? Ele quer saber quanto calor que o flange está perdendo para o meio externo. Bom, é importante a gente converter de milímetro para metro para poder facilitar os cálculos. Então eu fiz isso aqui para o diâmetro interno, o diâmetro externo e para a espessura. Aí tá. Como eu falei para vocês, é um circuito térmico, a gente vai calcular ele como? A gente vai usar a resistência térmica em série, que vai ser a soma das resistências de cada parte. E aí, para achar aquela taxa, a gente ainda vai pegar variações de temperatura, né, e dividir por elas. Então vamos lá. A primeira resistência que a gente tem é resistência por convecção entre o tubo e o flange. Porque basicamente, esse aqui é um pouquinho mais difícil de demonstrar essa transferência, mas é tipo assim. A gente vai ter esse vapor que vai estar tendo aqui no tubo, ele vai passar para o flange. Aí da base do flange até a parte externa do flange, a gente vai ter uma condução, porque é do próprio material, né? E depois a gente vai ter uma outra convecção, né? Além dessa convecção, a gente tem mais uma convecção dessa parte externa aqui do flange para o meio ambiente. Então a gente tem basicamente isso. Aí tá. A primeira que a gente calcula é a resistência por convecção entre o tubo e o flange que a gente tem ali. A gente tem que calcular a área, que a gente faz ali, ó, π vezes 0,6 metros, mais calculou a área. E substitui aqui com a condutividade lá também, né, com o coeficiente de convecção. Vai lá, substitui aqui, faz análise dimensional também, corta metro com metro, não sei o quê. E a gente acha que essa resistência aqui ela é 26,53 grau Kelvin. Grau Kelvin por watt. Então, a gente tem essa resistência aqui. Vamos lá. Para a gente poder continuar, a gente tem a resistência por condução radial no flange, que é aquela que eu falei, né, que é da base do flange até a superfície dele, até o raio externo dele. Aí essa daqui é um pouquinho diferente, né, a fórmula. A gente vai ter que usar um logaritmozinho, mas não é nada muito complicado.
Aqui a gente vai substituir pelo diâmetro externo, diâmetro interno, porque como eu falei, é a base até o topo daquele elemento, do flange. E aqui embaixo, né, 2π vezes a condutividade térmica vezes a espessura. Substitui tudo aqui, a gente obtém uma resistência por condução de 0,217 grau Kelvin por watt. Bem menor do que essa outra daqui. Menos do que 1%. Bem menor. Então tá. Para poder fazer a última resistência, a gente tem que calcular a resistência por convecção com o ar, que é a transferência que ele vai ter ali e tudo mais. Aqui não está dando para ver por causa dessa parada aqui, mas a área foi calculada aqui de novo. Aqui vai mudar a área, vai mudar o coeficiente de condução de convecção. E basicamente a gente vai ter esse resultado aqui de 17,7 grau Kelvin por watt. Aí tá. Se vocês forem ver, esse aqui que é o circuito que a gente está usando. A gente tem a temperatura da base do tubo, passa pela resistência de convecção, passa pela resistência de condução do próprio flange, passa pela resistência com ar e chega na temperatura do meio externo. Aí a gente pode fazer o quê? Então, em série, a gente soma tudo. Então, a gente vai ter a resistência total, vai ser igual à soma das resistências, que é igual a 44,43 grau Kelvin por watt. Mas o que ele quer não é a resistência total, ele quer saber a taxa, né, de perda de calor para o meio ambiente. Como é que a gente faz isso? Variação de temperatura, que é a temperatura da base menos a temperatura do meio ambiente, dividido pela essa resistência aqui. Vai dar 2,81 watts. Então a resposta é essa. Nossa taxa aqui é 2,81 watts. Basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Duas questões aí de comida, né, para dar uma animada. E uma questão aí um pouquinho mais técnica, tudo mais. Mas é isso, então eu espero aí vocês na próxima vez que eu for gravar esse tipo de vídeo. Mas foi muito top, espero que vocês tenham gostado também. Eu agradeço muito a quem prestou atenção, quem estava aí de olho, quem esteve aqui comigo. E peço desculpa novamente por qualquer coisa.